Eu acho, relator, que o pessoal da esquerda comunista caviar, que hoje se faz presente aqui, está querendo implantar nessa CPI um total desvio de objetivo. Primeiro, tentando fazer do agro o criminoso e dos bandidos os mocinhos. Em segundo lugar, querer pensar e colocar na cabeça do povo brasileiro que está nos assistindo que MST planta alguma coisa. Quero informar ao colega deputado que no almoço de hoje meu cardápio foi, que eu alimentei, foi arroz. E o agro não produz arroz. Foi alface. Um tantinho assim. Foi alface. Tem que ir pro Rio Grande do Sul. Ó, presidente. Tem que ir pro Rio Grande do Sul. Mas não vale o arroz vermelho para trabalho escravo. Quem produz arroz é o agro. No Rio, lá teve trabalho escravo do arroz, do fazendeiro. Quem produz arroz é o agro. Arroz vermelho. E MST é produtor. Porra nenhuma! Não plantam nada! E quero dizer para vocês... Presidente, uma questão de ordem. Tire dos anais essas considerações. Não é prudente para a imagem da Câmara Federal. E ontem o senhor falou que ia haver um acordo a partir da questão de ordem feita pelo Kim. Senhor presidente, eu quero dizer ao colega que procure no dicionário a palavra porra e me diga se é alguma coisa depreciativa. Porque que eu saiba é uma interjeição que causa espanto e simplesmente isso. Se ele me provar o contrário, aí o senhor pode tirar dos anais de quem quiser. Mas por enquanto não. Ah? Então, o que eu quero dizer para vocês, que simplesmente o MST não planta nesse país. Esse arroz que é trazido para cá, eles compram ali na feira do Guará, embalo com outra embalagem qualquer, para querer meter na cabeça das pessoas aqui de que se trata de plantação de MST. Quem planta nesse país é o pequeno agricultor. Quem planta nesse país é o médio agricultor. Quem planta neste país é o grande agricultor, que alimenta a casa de cada um. Não é MST. MST é um grupo formado pela esquerda comunista dirigida. Senhor presidente, até que hora nós vamos sentir um cara que não tem controle da fala? Não dá para ser assim, senhor presidente. Calma, deputado. A sua fala vai ser dada. Prossiga, deputado delegado Edmar. Reponha o meu tempo, 2 minutos, senhor presidente, pela interferência dele aí. Deputado, mais 30 segundos. 30 segundos, por favor. Prossiga, deputado. Prossiga. O MST é um grupo, e não vou falar aqui de desocupado, porque na verdade é um grupo formado por essa esquerda dirigida aqui em Brasília, que é a esquerda comunista, que nós classificamos como a esquerda caviar, porque eles usam esse grupo lá, no campo, para causar o terror, mas eles vivem aqui como se viu ontem. Como se viu ontem, vivendo na maior mordomia que cada capitalista possa ter. Que aqueles que podem produzir e comprar e progredir possam ter. Então, eles não podem querer confundir a cabeça do povo brasileiro de que MST produz. Não produz. Querem utilizar esta situação para querer provar o contrário e mostrar para o povo brasileiro isso. Não é. E mais, em relação ao meu requerimento, para que venha, e no meu caso era convocação, mas pelo acordo foi transformado em convite, para que se possa chamar aqui o ministro Paulo Teixeira, porque além de tantos outros parlamentares que estão aqui, como por exemplo parlamentar que tem a esposa do Zé Rainha, que foi simplesmente indiciada por formação de quadrilha, que é a esposa de Zé Rainha, que utiliza assim de arma de fogo para invadir casa dos outros e imóveis dos outros, lá na zona rural, e que tem dentro do seu gabinete uma pessoa como essa. Então, é isso aí que é já vai a vitimização para a questão da mulher. Mas é justamente isso que a gente não concorda. E eu não posso podemos admitir isso nessa comissão, não, presidente. Olha, mais 30 segundos, senhor presidente. Eu não interferi na fala de ninguém aqui. Que você quiser, rapaz. Eu não interferi na fala de ninguém.
Não interferir na fala de ninguém. Prossiga, deputado Demório, prossiga. É sério. É sério. A vinda do senhor Paulo Teixeira alguém aqui? É para que se Ofendemos possa alguém? também definir a questão de financiamento desses grupos de criminosos. Porque para que se possa chegar a quem financia, é chegar naqueles que têm gerenciamento do grupo. E eu tenho certeza que da última vez que Paulo Teixeira esteve aqui nessa casa, não sei se foi exatamente nesse plenário, ele falou dali da mesa, dizendo que ele já havia falado com a liderança do MST para que saísse da invasão lá da Suzano. E que inclusive sairiam no dia seguinte. Como saíram? Então eu quero que seja explicado a esta comissão como é que um ministro manda tirar ou manda colocar invasores dentro de áreas ao bel prazer dele. Se tem ingerência, a gente tem que investigar se não tem financiamento. Porque nós temos que chegar a quem financia esse grupo de criminosos que causa o terror no campo. E mais, não devemos, senhor presidente, investigar só o MST. Porque o MST é igual ao PT, tem os puxadinhos deles, como é o PSOL. Então nós temos que investigar também a CTP, que é a Comissão Pastoral da Terra, a EDCP, que é a Liga Camponesa de Pobre, a FNL, que é a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, que tem como líderes o Rainha e a de Olinda, que é funcionária dentro de gabinete nesta casa, para que a gente possamos chegar exatamente, são braços armados no campo que causam terror. E nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Então eu quero que Vossa Excelência possa fazer com que a gente tenha essa condição e que o nosso requerimento, através do ministro, possa ter êxito nesse sentido. Passo os outros 5 minutos para o amigo, para que ele possa utilizar. Obrigado, senhor presidente. Qual é o outro deputado? Deputado Gaia, ok. Obrigado, delegado, deputado, parabéns pela sua fala, com tanto amor, tanta paixão. É bom saber que eu estou andando ao lado de pessoas assim, dessa fibra. Aí, meus 3 minutos somado aos 5, certo? 8 minutos, então, só para confirmar. Seriam 8 minutos, então. Tá? São 8 minutos, por favor. 3 com 5, 8. Bom, queridos colegas, presidente, relator, eu acho que estamos agora entendendo a grandiosidade, né, que essa comissão, essa CPI representa para o povo brasileiro. Eu tenho recebido mensagens e tenho conversado com as famílias do campo, os pequenos produtores, e o simples fato de que pela primeira vez na história do nosso país nós tenhamos alguma iniciativa com o intuito de investigar os crimes praticados por essa organização criminosa do MST, está trazendo um alento, um conforto, um vislumbre de esperança para os produtores rurais, para as famílias que moram no campo, que sustentam a economia do nosso país e colocam comida na mesa do povo brasileiro. Eu garanto para os senhores também que após a aprovação desse requerimento, da diligência, onde os membros da comissão poderão visitar as invasões desse grupo organizado, né, dessa facção criminosa, eu posso passar essa mensagem de esperança ao povo brasileiro que, enquanto essa comissão estiver acontecendo, muito dificilmente novas invasões acontecerão. Então, pelo menos 3 meses de paz, os senhores brasileiros que nos apoiam, que confiam em nós, poderão ter. E muito provavelmente, ao final dessa CPI, levando em consideração as evidências que nós vamos trazer à mesa, comprovações irrefutáveis e até mesmo prisões que serão decretadas devido à contundência dessas evidências, talvez o Brasil poderá viver um futuro sem mais esse terrorismo rural, sem mais essas invasões, sem que famílias brasileiras durmam com medo de que no dia seguinte terão as suas terras invadidas, o seu sustento sequestrado, sua família aterrorizada. E eu quero falar também que essas pessoas que nós estamos aqui hoje defendendo são pessoas simples, são pessoas que têm os seus valores, que têm os seus princípios, a sua fé muito arraigadas. Essa é a cultura do povo do agro, essa é a cultura do povo do campo. Talvez esse seja um dos motivos desse pessoal do espectro político da esquerda tanto odiar as famílias e o povo do agro. Porque é um povo de fé, presidente. É um povo que leva a família a sério, de coesão familiar, de tradição.
É um povo onde se respeita os mais velhos, valores e princípios. É um povo que hoje, para mim, na minha opinião, é o exemplo, é o modelo do que o resto da nossa sociedade deveria seguir. Eu que sou de Goiás, falo isso com propriedade, viajo muito pelo interior do meu estado e fico impressionado com a simplicidade, a dignidade, a pureza de coração desse povo que trabalha. Eu não vou nem dizer do nascer ao pôr do sol, porque eles nunca param de trabalhar. Eles trabalham aos sábados, trabalham aos domingos, para que a população que vive na cidade possa ter o conforto de ir no supermercado e comprar a sua comida, a sua bebida, a sua picanha e até mesmo a sua cervejinha, que infelizmente está ficando mais cara. Bom, vamos lá. Nós tivemos uma fala que antecedeu a minha colega deputada do PSOL, sobre a questão da diferença de ocupação e invasão, dizendo que eu não saberia a diferença de ocupação e invasão. Assentamento, você se confunde. Assentamento, invasão, ocupação, ou esses eufemismos que a esquerda gosta de camuflar os crimes que eles cometem. Eu posso lhe explicar depois. Então, eu lembrei, inclusive, de uma fala dessa mesma deputada ontem para a imprensa, onde ela fala que invadir prédios públicos não é crime. Os senhores acreditam nisso, deputados? Invadir prédios públicos não é crime. É uma ocupação de um grupo tentando mostrar a sua bandeira, porque aí a parte que me assustou, a Constituição defende isso. É, meus amigos, de acordo com essa deputada, está na Constituição. Invadir prédios públicos não é crime, é uma forma de manifestação. Então, isso mostra a dissonância cognitiva e aquilo que George Orwell fala, né, o duplo pensar. A capacidade impressionante dessas pessoas de defenderem dois pontos completamente antagônicos, sem sequer conseguir perceber o quão vergonhoso é esse argumento. Nós tivemos a questão do argumento do gasto público, onde eu fiz o requerimento para que membros dessa comissão possam visitar os locais onde os crimes estão sendo cometidos, inclusive até mesmo falar com essas famílias que estão sendo aterrorizadas. A deputada falou que se nós fizemos uma estimativa dos gastos públicos que isso geraria em levar uma comitiva para poder fazer uma investigação em loco. Aí eu faço uma pergunta, se ela ou se os seus colegas já fizeram uma estimativa do gasto público, que é a destruição das terras produtivas impostas por esse grupo criminoso. A quantidade de plantações, de animais que foram abatidos, simplesmente para passar uma mensagem política, as tripas desses animais jogados no chão, inclusive animais grávidos, prenhes. Se isso já foi calculado por essas pessoas, toda a destruição feita em terras produtivas. Não, eu acredito que não, porque isso provavelmente macularia essa bandeira falsa de que busca por justiça social. E nós testemunhamos hoje, através dos requerimentos da esquerda, a clara intenção de tentar justificar os crimes cometidos pelo MST. Sim, eles estão tentando justificar, porque essas pessoas do agro fizeram financiamento, ou o agro não pagou tal imposto, ou o agro cometeu infração ambiental. Vocês entenderam o que eles tentaram fazer aqui hoje? Os senhores chegaram a ter a lucidez que eles estão tentando justificar. Mais uma vez o meu exemplo, presidente. É como se o senhor comprasse uma casa financiada por um banco público e devesse uma parcela, e isso fosse justificável que a casa fosse invadida, a sua família aterrorizada, talvez um filho assassinado, e você expulso da sua casa, presidente, porque você não seguiu todo o regulamento do financiamento ou ficou devendo alguma parcela da sua residência. Isso mostra essa sanha em defender bandido e criminalizar pessoas que seguem a lei. E para terminar, nós estamos falando aqui de invasões, desrespeito à propriedade privada, naquele argumento de que existe no Brasil hoje muitas terras inutilizadas e que por isso elas têm que ter um uso social. Aí eu faço uma pergunta. Existe uma deputada nessa comissão que é casada com um deputado, mas curiosamente,
cada um tem um apartamento funcional. Um outro apartamento funcional estaria desocupado? Isso não seria um gasto público desnecessário? Talvez deveria haver uma investigação sobre isso, presidente. Por que que eles são casados, mas cada um tem um apartamento funcional, enquanto tem várias pessoas aqui que tem que gastar dinheiro público para alugar um apartamento? Seria interessante a gente talvez fazer uma investigação sobre isso. Ou será que é um casal de fachada e cada um mora na sua casa? Obrigado, presidente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.